Paulo Ricardo Paul, cidadão brasileiro, coronel de polícia reformado, grão para todos, grão para todos, grão para todos, pagamento da recomposição salarial já. Se o senhor ou a senhora não é inscrito no nosso canal, aproveite a oportunidade, clique no card que aparece na parte inferior e inscreva-se no canal. Ontem eu fiz uma refeição em casa, né? Fiz um pedido de refeição e a empresa ela oferece um biscoito da sorte, né? E interessante, no interior desse biscoito da sorte tem um conjunto de números, né? Que você, se quiser tentar a sorte, né? 6 números, pode jogar na Mega Sena. E normalmente vem uma frase, né? E a frase que veio ontem foi: palavras não pagam dívidas. Não sei se será possível visualizar, né? Nós estamos cansados. Veteranos, pensionistas e sequelados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, estamos cansados de tantas palavras e da falta completa de solução para restaurar a legalidade no nosso sistema remuneratório, legalidade essa que foi rompida com a quebra da paridade. E por falar em ação, eu tenho acompanhado, tenho recebido, o secretário estadual de Defesa Civil programou uma homenagem para os veteranos, marcou para o dia 24, agora de agosto, às 10 horas, no famoso Casarão Vermelho, né? No quartel central do Corpo de Bombeiros. E veteranos e pensionistas estão aproveitando esse momento de homenagem aos veteranos, estão programando um ato de protesto em frente ao quartel central do Corpo de Bombeiros. Isso está sendo tratado aí na internet, nos grupos de Zap, no Facebook, no Instagram. E tudo leva a crer, como tem sido, né, até o momento, um ato ordeiro e pacífico que está sendo programado para chamar a atenção, né, que a melhor homenagem a ser prestada aos veteranos é o retorno da paridade. Aí estará homenageando veteranos, pensionistas, sequelados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Então, acompanhe aí, principalmente nos grupos de Zap, né, a organização desse ato. Eu já vi vídeos até com faixas, não vi nenhuma faixa ofensiva a ninguém. Penso que será realmente um ato ordeiro e pacífico, agora um ato de grande simbolismo, né? Porque no interior do quartel, o secretário estadual de Defesa Civil estará homenageando os veteranos, talvez os veteranos posteriores, né, à lei 9.537/21, a tempestade perfeita, que saíram com a GRAM, né? Então ele deve homenagear esse grupo. E do lado de fora, em frente, estará um grupo, provavelmente muito maior do que o que estará no interior do quartel sendo homenageado, protestando pela quebra da paridade. Volto a dizer, esses atos ordeiros e pacíficos, eles são o exercício da cidadania, né? Basta ficar dentro dos limites da lei, não atrapalhar a vida de ninguém, não ofender ninguém, que isso é próprio de um regime democrático, que nós estamos tentando implantar no país faz tempo, né? Um Estado democrático de direito. Ainda não conseguimos, mas conseguiremos. Esse dia chegará. Então esse é o nosso primeiro tópico, né? Abordar esse ato, que deverá acontecer no próximo dia 24 de agosto,
deve ter início antes das 10 horas, né? Porque o ato oficial é às 10 horas. Acredito eu que a concentração para esse ato deva ser por volta das 9 horas da manhã, 9h30, em frente ao histórico Casarão Vermelho. Nós temos falado sobre alguns pontos e a gente percebe pelas trocas de informação nos grupos de Zap que vão chegando até mim, porque eu mesmo não participo de nenhum grupo de Zap. Então as mensagens vêm chegando até mim. Às vezes chega um áudio, às vezes chega uma imagem, às vezes chega uma publicação do Facebook, do Instagram e por aí vai. Então eu vou aproveitar esse vídeo para fazer algumas abordagens, porque eu vou voltar um pouco no tempo e tenho que ter a devida cautela para que algumas pessoas mais sensíveis não achem que eu estou, vamos dizer assim, desvalorizando alguma coisa. Eu sou do tempo que na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, você fazia curso de formação de soldado. Você fazia um concurso público para entrar no curso de formação de soldado e fazia o curso de formação de soldado. Algum tempo depois, que agora eu não me lembro, você podia fazer concurso para fazer o curso de formação de cabo. Aí você fazia o curso de formação de cabo. Algum tempo depois, você podia fazer prova para o curso de formação de sargento. Aí você fazia o curso de formação de sargento. Hoje em dia, eu não sei como isso anda, até porque criou-se esse plano de carreira por tempo de serviço, começaram a surgir cursos só para confirmar divisa, eu não sei como esses cursos são feitos. Eu me lembro de uma época que um curso para confirmar divisa, eu acho que de cabo, foi realizado através do uso, vamos dizer assim, dos policiais militares, do policiamento de ônibus. Então o curso foi todo assim. Os policiais eram escalados para fazer policiamento em ônibus. Eles entravam em determinado ponto, saltavam em determinado ponto, depois pegavam outro ônibus. E o curso foi isso. Ou seja, não houve curso. Não sei atualmente, repito, como está. E o curso, ele habilita a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, eles são um sistema de papéis. Então, o curso de formação de soldado habilita a pessoa a ser soldado. O curso de formação de cabos, que era uma incoerência, porque ele era igualzinho praticamente ao curso de formação de soldado, com as mesmas matérias, ele habilitava a ser cabo. O curso de formação de sargento já tinha um diferencial, porque o sargento, como elo de ligação entre os oficiais e praças, né, essa frase que nós tanto ouvimos na vida castrense, ele já tinha que aprender muita coisa da área administrativa, porque ele tinha que trabalhar em seções. Ele tinha que trabalhar na P1, tinha que trabalhar na secretaria, ele já ia ser o auxiliar direto do oficial que chefiava a seção. Ele, por exemplo, aprendia todos os detalhes relacionados a ser escrivão de IPM. Por quê? Porque o sargento poderia ser nomeado escrivão de IPM, de Inquérito Policial Militar. Então já era um curso muito diferenciado dos outros. Já havia uma boa bagagem de administração militar. Então, o soldado da época, ele não tinha essa bagagem. Ele trabalhava nas seções também, como auxiliar do sargento. Às vezes, datilógrafo, às vezes, condutor de expediente, e por aí vai.
Por que eu estou voltando no tempo e volto, repito, com essa preocupação? Porque, atualmente, se não está sendo realizado curso de formação de sargentos nos moldes do passado, o único curso de formação mesmo que a pessoa tem é o de soldado. Por quê? Esse não pode deixar de ser um curso de formação, porque não existe militar de polícia nem militar do Corpo de Bombeiro disponível no mercado de trabalho para Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros realizarem um edital para que eles se apresentem. Não, tem que formar. É um civil ou até um militar que vem para ser formado como militar de polícia ou militar do Corpo de Bombeiros. Então, esse curso acaba sendo o único curso que um sargento atual tenha passado. Então, o que acontece? Nós te falamos aqui, por exemplo, em falta de amparo legal. Vamos pegar um caso concreto. Falta de amparo legal para pagar as pensionistas com a rubrica de pensão especial. Pagar o quê? A grana. Não precisa ser muito inteligente para entender que está errado. Por quê? Porque se começou a pagar, pagou durante todo o ano eleitoral, aí descobriu-se que a polícia disse que não podia pagar, aí se cortou, ficou 2 ou 3 meses sem pagar e voltou a pagar, vai ter alguma coisa errada. Ou cortou errado, ou voltou a pagar errado. Uma das duas situações tem que acontecer. Se tivessem feito uma investigação e houvesse a devida transparência, hoje nós saberíamos o que aconteceu de errado. Então a gente já sabe que tem alguma coisa errada nesse processo, né? A gente fala falta de amparo legal. Por quê? Porque não encontramos. Eu não encontrei, a doutora Miriam Bem não encontrou, o Major Luiz não encontrou, outros profissionais do direito não encontraram esse amparo legal e ninguém fala qual é o amparo legal. Então, nós falamos, falta amparo legal. Então, vamos dar uma mergulhada aqui bem rapidinho em alguns conceitos. Não acreditem em mim não, hein? Sempre eu falo isso. Não acreditem em mim. Façam as suas pesquisas. Pegue aí a sua Constituição Federal e abra no artigo 37. Lá estão previstos os princípios da administração pública. Ou seja, os princípios que devem ser seguidos, por exemplo, pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Quais são esses princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Qual o primeiro da lista? Legalidade. Então, a administração pública tem que realizar atos administrativos que respeitem a legalidade. Respeitar a legalidade é ter amparo em lei. Por isso que nós estamos falando que não existe amparo legal. Pegue qualquer livro que você tenha de direito administrativo ou faça uma pesquisa no Google, você vai verificar que no tocante aos requisitos do ato administrativo, qualquer ato, por exemplo, a ordem para pagar as pensionistas com a rubrica especial, a ordem para cortar o pagamento, a ordem para voltar a pagar, isso é um ato administrativo. Quais são os princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então esse ato, ele tem que ter o quê? Amparo legal. Repito, nós, talvez por incapacidade, nós não tenhamos encontrado nenhum amparo legal. Aqueles que foram assim jogados ao ar, os dois principais, infelizmente, não atendem ao requisito de ser um amparo legal.
que é a expressão como se vivo fosse, e a questão do ato de serviço. Nenhum desses dois aspectos atende ao princípio da legalidade, porque não está previsto em lei isso, que isso aqui gere pagamento da grana para ninguém. Então, até que alguém se apresente, de preferência, alguma pessoa desse grupo que participou da manutenção do pagamento incorreto. Quem disse que o pagamento era incorreto? O governo. Desse grupo que participou da volta do pagamento incorreto, uma dessas pessoas tem que tomar a frente, fazer um vídeo e apresentar o amparo legal. Porque até agora o ato está sem amparo legal. E se o ato não tem amparo legal, ele é um ato que tem um vício. Aí nós vamos dar uma olhadinha aqui no tocante ao prejuízo ao erário público, prejuízo aos cofres públicos, prejuízo a nós, porque é o nosso dinheiro que paga isso tudo. Quando estava pagando, era o nosso dinheiro que estava sendo usado para pagar. Quando deixou de pagar, foi o nosso dinheiro que deixou de ser usado. Quando voltou a pagar, foi o nosso dinheiro que voltou a pagar. Esse prejuízo ao erário público, ele se refere a qualquer ação ou omissão que cause danos ao patrimônio público, aos cofres públicos. Assim, mesmo da forma culposa, a responsabilidade deve ser do agente público. Ou seja, mesmo que ele alegue que não fez intencionalmente, que não teve dolo, que ele interpretou errado a lei, e aquilo aconteceu de forma culposa, ele deve ser responsabilizado. E aí nós temos aqui exemplos. Um exemplo é a liberação de verbas sem observar as normas. Esse é um exemplo. O segundo exemplo, permitir gastos não autorizados em lei. Permitir gastos não autorizados em lei, ou seja, permitir gastos sem amparo legal. Aí a gente junta as duas coisas, a gente chega à improbidade administrativa. É por isso que nós usamos essas expressões: falta de amparo legal, legalidade, no caso, ilegalidade, improbidade administrativa. Qualquer um de nós que tem tocado nesse assunto é capaz de repetir isso na frente de um ministro de um tribunal superior, na frente de um desembargador, na frente de um juiz, na frente de um promotor. Por quê? Porque é o que está acontecendo. Então não há nenhum problema de falar sobre isso. Agora, se você não tem formação nenhuma em administração, ou formação semelhante, que o habilite a entender essas questões de princípios da administração pública, princípios do ato administrativo, você não consegue ter noção da legalidade ser indispensável ao ato administrativo, que você não consegue entender que o mandar pagar, o mandar cortar, o mandar voltar a pagar, são atos administrativos que precisam ter legalidade, entre outros princípios. Aí você começa a falar abobrinhas. Então, para sintetizar, se você fez um curso de formação de sargento, você entende isso facilmente. Agora, se o único curso que você fez foi o curso de formação de soldado e não procurou estudar isso, aí você fala abobrinha.
E falar abobrinha é muito fácil. Por quê? Porque tem muita gente disposta a ouvir abobrinha, ainda mais se tiver interesse. Se eu ouvir uma abobrinha que satisfaça o meu interesse, eu vou acreditar na abobrinha. Eu vou acreditar que aquela abobrinha é a grande verdade. E não é. O que nós temos até hoje, dia 17 de agosto de 2023, é o seguinte quadro. Nesse caso concreto, só das pensionistas com a rubrica de pensão especial. Pagou-se errado, mas alguém mandou pagar. Então, se pagou errado lá, começando em 2022, já feriu a legalidade lá quando alguém mandou pagar. Continuou pagando durante o ano eleitoral, apareceram os documentos da Polícia Militar, aí mandou cortar. Se mandou cortar, é porque era o quê? Ilegal. Aí um grupo vai e conversa com o governador e o governador manda pagar de novo. Ou seja, voltou à ilegalidade. Porque foi o próprio governo que detectou a ilegalidade. Tanto é que cortou. Então nós estamos até hoje sem um amparo legal que justifique esse pagamento. E eu fico preocupado principalmente com as pessoas que se aglutinaram em volta desse grupo de parlamentares, de futuros candidatos, de pensionistas especiais que lideram pensionistas especiais, porque vocês estão se envolvendo em uma situação, vocês estão referendando uma situação que não tem amparo legal. Isso não é bom. Isso não é bom. Então tenham cuidado. Cuidado para não ficar festejando que não tem amparo legal. Cuidado para não ficar fazendo vídeo, aí todo mundo aparecendo no vídeo, aí todo mundo faz discurso bonito e tal, com algo que não tem amparo legal. Procure o seu advogado. Procure o seu advogado, não acredite em mim. Peça a ele para informar onde está o amparo legal para esse pagamento. E aí, se quiserem, façam um vídeo. Eu aprendi desde cedo que só os imbecis não mudam de opinião. Uma pessoa que não mude de opinião, via de regra, ela tende a ser um imbecil. Mas mudar de opinião em que situação? Quando você tem uma opinião e alguém apresenta uma argumentação capaz de te convencer que a sua opinião estava errada. Aí você tem que mudar de opinião. Se você não mudar de opinião nessa situação, você está caminhando para o grupo dos idiotas, imbecis. E não é bom, né? E não é bom. Então falem com seus advogados. O nosso estado do Rio de Janeiro, ele para começar a melhorar, tem uma característica aqui no estado do Rio de Janeiro muito interessante. Apesar do caos que existe no estado do Rio de Janeiro, né? Eu comparo às vezes o Rio de Janeiro ao próprio inferno. Uma coisa que é fácil aqui é melhorar. Por quê? Porque está tudo ruim. Sabe? Está tudo ruim. Era como se fosse uma casa. Está tudo danificado. Parede, piso, teto, banheiro, cozinha, televisão não funciona, geladeira não funciona, fogão não funciona, está tudo danificado na casa. Aí você compra uma geladeira nova. Você já começou a melhorar. Você colocou uma geladeira nova e já começou a melhorar. O Rio de Janeiro precisa urgentemente, o Rio de Janeiro como um todo, e as nossas instituições em especial, precisa de transparência.
Qual é o problema de dizer qual é o amparo legal? Precisa de auditoria. Tem que auditar todas as contas do Estado do Rio de Janeiro, de todos os poderes, porque é o nosso dinheiro que está sendo usado. E precisa de investigação para poder apurar todas as desconformidades que foram encontradas. Por exemplo, como nós temos um pagamento sem amparo legal, o Ministério Público tem que investigar isso. E tem que investigar rápido. Tem que ter pronta resposta. O presidente da Alerj está sendo alvo de uma série de denúncias. Isso tem que ter uma pronta resposta, porque aqui, ó, tá no papelzinho aqui, ó, biscoitinho da sorte. Palavras não pagam dívidas. Palavras não resolvem nada. Não adianta a imprensa ficar todo dia batendo na família do presidente da Alerj, porque agora não bate só nele, bate na família toda, se não acontecer nada. Não adianta existir um pedido do Ministério, uma denúncia do Ministério Público Eleitoral para caçar a chapa do governador e do vice, se não acontece nada. Cadê a transparência? Como é que está isso? Ontem nós soubemos que o governador perdeu os recursos junto ao Superior Tribunal de Justiça e que seu advogado vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, as delações que foram feitas em desfavor do governador foram aceitas. Podem fazer parte da investigação que está em andamento, mas e aí? Nós tivemos notícia que a Polícia Federal está investigando o governo do Estado do Rio de Janeiro. E aí? Está investigando. Nós temos escândalo do DER, nós temos escândalo da UERJ, nós temos um escândalo do CEPERJ. E aí? O que está acontecendo? O que está dando nisso? As coisas têm que produzir resultados. Porque o tempo está passando e as pessoas que estão sendo denunciadas, acusadas, elas continuam exercendo as suas atividades. Não existe nem aquele afastamento que a Polícia Militar faz, por exemplo. Você faz uma denúncia, foram os policiais militares que fizeram disparo de arma de fogo que vitimou um morador de uma comunidade. O que o comandante faz? Afasta do serviço. A Polícia Militar faz isso. O Corpo de Bombeiros faz também, mas em menor escala, porque tem menos esse tipo de problema. Agora, no aspecto político não tem. O político fica sendo alvo de denúncia, investiga, e ele continua ali, ó, todo dia trabalhando e, se ele não for um bom político, fazendo ações ruins, prejudiciais à população e prejudiciais ao nosso dinheiro. É isso. Rio de Janeiro, vamos lá. Transparência, auditoria, investigação. Vamos tentar melhorar esse estado do Rio de Janeiro. Como eu disse, é fácil. Basta comprar uma geladeira que já melhora. Juntos somos fortes desde 2007. E não tenham dúvida, nós venceremos. E não tenham dúvidas, quando começarem as oitivas, torço para que consigam se defender.